é o momento de celebração coletiva da igreja. Nós precisamos entender, eu gosto de usar uma frase e essa frase precisa ser compreendida. Culto não é lugar de se encher, culto é lugar de se derramar. Culto não é lugar que a gente vem para receber, culto é lugar que a gente vem para entregar. Cultuar é isso, cultuar é prestar um serviço, cultuar é se entregar. O salmista no Salmo 84, ele fala, a minha alma desfalece pelos tabernáculos do Senhor. Ele fala isso. No Salmo 84, o salmista expressa o que ele sentia no templo. Ele expressa isso. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ele está adorando. Ele não está querendo receber nada, ele está adorando. Aí ele diz assim, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si onde acolhe o seu filhote. Eles têm um lugar de acolhimento. Eu encontrei os teus altares. Ele está dizendo, sabe por que eu encontrei os teus altares? Porque eu procurei os teus altares, porque eu trouxe algo para oferecer nos teus altares. Então, culto é lugar de se derramar, de prestar um serviço a Deus, de entregar a sua adoração. E é claro que nós somos cheios também no culto. Mas como é que nós nos enchemos no culto? Quando nós derramamos. Por que muita gente não consegue ser cheio num culto? Porque não se derramou. Está tão cheio de si, que não se derrama e não dá para ser cheio. Queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos na nossa lição 11 da EBD, do currículo dos adultos. Na aula de hoje vamos estudar, é a lição do dia 17 de março de 2024, primeiro trimestre de 2024, lição 11. Vamos estudar sobre o culto da igreja cristã. É claro que o que nós temos aqui são princípios. Nós não temos um padrão de culto. Entendeu? Quando nós falamos de padrão, quando eu falo de padrão, eu falo de molde. A gente não tem assim, um molde de um culto que a gente tem que seguir daquele jeito. Ah, não, se ler a Bíblia antes de cantar o hino, é errado. Se fizer uma oração antes de fazer a leitura da Bíblia, isso não é um padrão, não é padronizado. Ok? O Novo Testamento não nos dá uma padronização do culto, ele nos dá princípios do culto, elementos do culto que devem realmente ser seguidos. E é sobre isso que o pastor José Gonçalves vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar na aula de hoje sobre o culto da igreja cristã, nos apresentando alguns princípios bíblicos que não podem faltar na liturgia do culto. Uma das coisas que nós vamos aprender na aula de hoje é que o culto é litúrgico, que o culto é solene, ok? Mas vamos lá, texto áureo, está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Paulo está falando de coisas que tem num culto. Mas Paulo não está falando o que deve acontecer primeiro, segundo, terceiro. Não está falando. E isto não nos dá abertura para criticar quem faz diferente de nós e nem dá abertura para quem faz diferente nos criticar. Entendeu? Então, aí cada instituição, cada denominação vai estabelecer alguns padrões litúrgicos de acordo com aquilo que se amolda melhor dentro da cultura da instituição. Isso é leve, gente. Isso é leve, entendeu? Ah, não, porque na igreja batista faz assim, a assembleia faz desse jeito, então tá errado. E na presbiteriana que faz daquele jeito? Quem tá errado? Gente, ninguém tá errado, desde que tenha os princípios bíblicos, litúrgicos, que nós vamos encontrar no Novo Testamento, principalmente porque a igreja é cristã, e que alguns deles nós vamos tratar aqui hoje. Então, Paulo está falando, vocês se ajuntam, então uns têm salmos, que são cânticos, hinos de louvores, que eram os salmos lá, que nós temos na Bíblia. Outros têm doutrina, que é um ensino. Outros têm revelação, que é uma ação de Deus através de alguém para revelar aquilo que Deus quer mostrar. Outros têm língua, que é a manifestação de línguas espirituais. Outros têm interpretação, que é a manifestação de dons espirituais. Aí Paulo está falando, faz tudo, gente. Não tem problema. Gente, faz tudo isso, porque tudo isso é bom. Mas faça tudo para a edificação, ok? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Verdade prática. O culto
é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Sublime, o que é algo sublime? É algo especial, magnífico, é algo assim, maravilhoso, é algo singular, ok? O sublime é algo singular, que tem características próprias. Palavra-chave da nossa lição é culto. O que é culto? Nós vamos entender isso aqui já já. E a leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo de número 5, versículos 15 ao 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós. Qual é a primeira coisa que nós precisamos num culto? Nos encher do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho e que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós. Anderson, mas você acabou de falar agora que culto não é lugar de se encher, é lugar de se derramar. Mas é isso que Paulo está falando aqui, vou ler de novo. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade? Que vocês não se embriaguem com vinho, mas que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Agora vamos para a reunião coletiva, então, falando entre vós com salmos. Então, o que Paulo está ensinando para a igreja aqui é o seguinte. Outra coisa, gente, eu não estou falando aqui que o Espírito Santo não se manifesta e não enche. O que eu estou falando é do nosso ânimo para o culto. Quando nós vamos para o culto, eu estou saindo de casa agora para ir para o culto. Eu estou gravando aqui, daqui a pouco vou para um culto. Vou ministrar num culto de ensino daqui a pouco. Aí eu estou saindo daqui agora pensando, eu vou para lá para me encher, ou eu quero ser cheio de Deus hoje no culto. Não, eu já tenho que não me embriagar com vinho, ou não me... Esse vinho aqui, vamos colocar do vinho mesmo, bebida alcoólica, e vamos falar de todas as coisas do mundo que nos embriaga. O que é estar embriagado? É perder a sensatez. Eu preciso ter sensatez. E quando eu busco ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo gera em mim o fruto do Espírito, eu estou cheio do Espírito, então eu não estou embriagado com nada desse mundo, ok? É esse o princípio que Paulo está ensinando para a igreja, princípio eclesiológico que Paulo está ensinando para a igreja aqui de Efésios. Então pronto, eu estou cheio do Espírito Santo. Se eu estou cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo está me motivando, eu vou para o culto, hoje eu vou adorar, hoje eu vou me derramar, entendeu? Eu repito, quando eu falo assim, igreja não é lugar de se encher, é lugar de se derramar. Eu estou falando do nosso ânimo de ir para o culto. O que é ir cultuar? É ir prestar um culto, é ir prestar um serviço. E se eu estou prestando um culto, se eu estou prestando um serviço, o meu ânimo é me derramar diante de Deus, me entregar diante do Senhor. É claro, gente, que Ele vai me encher. Mas, na prática, Paulo está falando, não se embriaguem com vinho, porque isso é o que Deus quer para vocês, não sejais insensatos, mas entenda qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Que vocês não se embriaguem com vinho, em que há contenda, que vocês se encham do Espírito Santo, ok? Está cheio do Espírito Santo, meu irmão? Agora, quando vocês estiverem juntos, falem entre vós com salmos. Isso aqui é reunião cultica. Isso aqui o crente já chegou no culto cheio do Espírito Santo. Irmão, se o crente chegar no culto cheio do Espírito Santo, é uma coisa simples. É só nós... Ai, pastor, mas tem dia que eu vou para o culto tão triste por causa dos problemas. Se você for cheio do Espírito Santo, meu irmão, você vai chegar lá... Tem gente que vai para o culto, o culto não foi bom hoje. Por que o culto não foi bom? Não foi bom para você, porque você não foi cheio do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai promover em você salmos, cânticos espirituais. Quem está cheio do Espírito, isso aqui se manifesta na vida dele fácil, fácil. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ai, pastor, mas a luta está tão grande, se enche do Espírito. No meio da luta, busca o Espírito Santo. O Espírito Santo me encha, me encha. Que você vai para o culto, meu irmão, cheio, cheio. Quem já chega cheio, aí quando o Senhor enche um pouquinho, ele se derrama. Então o culto é o lugar de se derramar, porque a gente já chegou cheio, e aí vamos ser mais cheio, o Espírito Santo vai nos encher mais, e nós vamos derramar, porque já estamos transbordando. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Todas estas coisas que Paulo fala
Deixa eu fazer diferente com essa caneta aqui, ó. Todas estas coisas que Paulo fala no versículo 19, 20 e 21, nesse texto aqui, é possível ser conquistadas por aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Meu irmão, se o crente não tiver cheio do Espírito Santo, tudo isso aqui, ó, versículo 19, 20 e 21, vai ser algo muito difícil. Não é nem desafiador, não, é difícil mesmo. Vai ser algo muito difícil de acontecer na vida dele. Mas se ele já tiver cheio do Espírito Santo, meu irmão, vai acontecer. Ele vai conseguir atingir esses estágios aqui, porque pode ser a luta que for, mas ele está cheio do Espírito Santo. Ok? Introdução. O pastor José Gonçalves nos diz que a glorificação de Deus, a edificação da igreja, são os propósitos, vamos lá, são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. Outra coisa que ele fala aqui, mostraremos que todo culto também tem um ritual. O que é o ritual? É a liturgia. Todo culto é litúrgico. Tem gente que fala, nossa, mas o culto é tão... Tem tanta coisa para fazer. Aí eu vou para o culto, eu já sei o que vai acontecer. Vai orar, depois cantar 3 hinos da harpa, depois vai fazer a leitura da Bíblia, depois vai dar oportunidade para o ciclo de oração, depois dá oportunidade para os varões, depois para os adolescentes, depois para os jovens, depois vai dar algumas oportunidades avulsas, e aí depois nós vamos ouvir a palavra, vai tirar colher dízimos e ofertas, e nós vamos ouvir a palavra. Nossa, isso é tão chato, meu irmão. Não considera como chatice, não. Isso é um ritual. É um ritual, é a liturgia. Por que nós precisamos de um ritual? Por que nós precisamos de algo litúrgico? Para que haja organização. É claro, por outro lado, eu não estou falando também que nós não podemos flexibilizar a liturgia do culto, desde que isso não traga problemas. Né? Mas nós precisamos entender o seguinte, ó, a Assembleia de Deus tem uma liturgia, a Batista tem outra, a Presbiteriana tem outra, a Quadrangular tem outra, as comunidades têm outras liturgias, cada um tem a sua liturgia. O que é a liturgia? É a forma como a instituição vê, é a melhor forma como a instituição vê a organização da cerimônia do culto. Só isso. Não se preocupe com a liturgia, irmão. Se você estiver cheio do Espírito Santo e essas coisas dos versículos 19, 20 e 21 acontecendo na sua vida, a liturgia, assim, para você, não vai fazer diferença. Entendeu? Vamos lá. Primeiro parágrafo, primeiro ponto da nossa lição, a natureza do culto. Primeiro parágrafo, o culto como serviço. Pastor José diz que na Bíblia o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Eu fiz questão de buscar uma definição da palavra serviço, porque quando a gente fala de serviço, a gente lembra muito de trabalho. Né? Trabalho cansa, trabalho deixa a gente exausto, trabalho é cansativo. Mas o que é serviço? Serviço não é algo enfadonho, mas é aquilo a que estamos entregues para servir. Toda vez que você... É claro que quando estamos trabalhando, estamos num serviço, porque nós nos entregamos ao trabalho. No culto, nós estamos entregues ao serviço. O que é o serviço? É estar entregue àquilo que nós estamos servindo. É importante entender isso. O culto é um serviço. Estamos entregues a um serviço. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua. Então, é um serviço, o culto é um serviço, uma vida entregue e consagrada a Deus. Olha como quando eu falei que no culto é lugar de se derramar, é uma vida entregue e consagrada a Deus. Então, em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo. Então, tem a ver com a atitude... Deixa eu apagar um negócio aqui que eu fui mais do que eu queria. Tem a ver com a atitude com a qual se cultua ao Altíssimo. Ok? Outra coisa importante aqui. Em segundo plano, tem a ver com a forma como se cultua. Forma, só para frisar, tem a ver com liturgia, ok? Forma tem a ver com
liturgia. Então, o que é o culto? A natureza do culto é um serviço que nós prestamos a Deus. Segundo ponto da nossa lição, o culto deve ser solene. O que é algo solene? Eu fiz questão de escrever aqui, ó. Solene deriva do latim solenis, que significa que se consagrou. Que se consagrou. Solene deriva do latim solenis. Então, o culto é uma reunião solene, onde nós, o que é consagrar? É separar. Por solene, nos referimos ao que traz respeito e majestade. É um ato solene. Então, é um ato onde nós estaremos diante da majestade de Deus. E aí, isso implica respeito. Então, nós nos separamos para isso, nos consagramos para isso. Ok? 1 Coríntios, capítulo 12 ao capítulo 14, Paulo vai falar da ordem no culto. E isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Entendeu? Há uma ordem no culto. Perceba que quando nós estamos falando de ordem aqui, não está falando de sequência. Paulo não fala de ordem. Não é ordem. Como sequência. É ordem. De ser ordeiro. De ser ordeiro, organizado. Entendeu? Então, o culto está falando é disso. Por que eu estou falando isso? Porque infelizmente, tem pessoas que se o dirigente do culto, se o pastor resolver mudar um pouquinho a ordem litúrgica, sem perder o que é ordeiro, se ele resolver mudar a ordem, a sequência litúrgica, sem perder a ordem do culto, tem que falar, o pastor mudou a ordem hoje aí, ó. Não, irmão, não tem problema mudar, ok? É claro que nós também, geralmente, lutamos para que seja preservado, porque isso dá uma ideia, né, de organização. Mas, enfim, não tem problema. Terceiro parágrafo. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo.
Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O culto é santo. O culto é santo. Pastor José nos diz que, visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Eu disse aqui que, escrevi aqui, ó. O culto é santo porque é prestado a um Deus santo. Por que que o nosso culto é santo? Porque Deus é santo. Outra coisa importante aqui. A santidade do culto é tão somente um reflexo da santidade do Deus a quem cultuamos. Entendeu? A santidade do culto é um reflexo da santidade do Deus que cultuamos. O culto é santo, irmão. Por que o culto é santo? Porque nós estamos cultuando a um Deus santo. Outra coisa, a igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. Aí nós vamos tratar aqui de igreja, tanto como templo, espaço físico, como morada do Espírito também. Porque o culto acontece, né, no corpo de Cristo, que é a igreja, e por isso que esse culto, cada membro celebrando no culto, o corpo inteiro é edificado. Na verdade é o seguinte, é cada membro fazendo todas as coisas para a edificação do corpo, espiritualmente falando. Mas existe um espaço físico, que nós chamamos de igreja também, separado, que é separar. O que é algo santo? É ser sacro, é algo separado. Salomão edificou o templo e o Senhor disse, ó, Salomão, foi você que construiu, mas eu recebi. Foi você que consagrou, mas eu me agradei. Então, o templo é santo e a igreja como corpo também é santa. Por que que o templo é santo? Porque o templo é um santuário. Santuário não tem a ver com paredes, santuário tem a ver com a presença de quem está. O templo é o lugar onde a presença de Deus está. E todo lugar onde a presença de Deus está, Deus é santo, então o Deus santo está presente, esse lugar é santo. Nós vamos para uma praça fazendo um culto ao ar livre, aquele lugar é santo, porque a presença do Deus santo está ali. Não só a presença, porque você pode falar, pastor, mas e a onipresença de Deus? É a manifestação da presença, ok? Deus está manifestando a sua presença, então o lugar onde ele manifesta a sua presença é um lugar santo. Segundo ponto da nossa lição, o propósito do culto. Olha o que eu falei, o propósito do culto não é a gente receber, sair, eu vou sair daqui abençoado. A gente até fala, quem vem aqui para ser abençoado? Eu evito falar isso. O propósito do culto é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Então, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Então, nós tratamos aqui, ó, pelo que Deus é, adoração, pelo que Deus faz, louvor, adoração. E aqui é louvor. Deixa eu colocar lá para cima, que eu vou precisar disso. Louvor. Adorar é pelo que Deus é e louvar é pelo que Deus faz. E aí, o nosso comentarista, ele vai nosso escritor, ele vai dizer a nós que o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Cristocêntrico, não antropocêntrico. Por quê? Porque embora o culto é prestado pelo homem, mas ele é direcionado para Deus. O culto não é feito para o homem, o culto é feito pelo homem, mas para Deus, ok? Então o culto é sempre cristocêntrico, porque é feito para Deus. Onde nós celebramos a morte, a ressurreição de Cristo na ceia, onde nós celebramos a presença de Jesus conosco. Então, é cristocêntrico. Segundo parágrafo desse segundo ponto, quando não se cultua a Deus, aí nós vamos ter aqui, ó, Paulo censurando
Paulo censurou a igreja de Corinto, como eu falei, era uma igreja que precisava ser disciplinada, ensinada. Aí Paulo censurou a igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 11, dizendo, vocês estão se ajuntando num lugar, e nesse lugar que vocês estão se juntando, não é para comer a ceia do Senhor, gente. Isso é para vocês cultuarem. Então, quando o culto não acontece, nós estudamos algumas lições atrás sobre a igreja e tratamos que todo lugar que o povo de Deus se reúne é uma reunião solene. Nós precisamos entender que o culto é a reunião do povo de Deus, do corpo de Cristo. E isso é solene, seja onde for que estivermos reunidos. Então, o culto não é um ajuntamento, o culto é uma reunião. No culto não se ajunta só a igreja, no culto estão juntos os discípulos de Cristo. A igreja que são os membros da igreja, que são os discípulos de Cristo. Então, quando não se cultua a Deus, na verdade, não se cultua ninguém. Existem muitos lugares que não se cultua ninguém. É o seguinte, quando não se faz um culto a Deus, não é um culto de verdade ao Senhor. Porque existem lugares que o povo se reúne, mas cultua as celebridades, cultua a intelectualidade. É um culto a qualquer outra coisa, menos um culto a Deus. Outro propósito do culto, edificar a igreja. E aí, o nosso escritor vai nos afirmar que um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Deus sempre faz de tudo para que a igreja seja edificada. E aí o nosso escritor vai citar o verbo grego oikodomeu, que significa edificar, que tem também o substantivo, que é o verbo. Aí temos também o substantivo oikodomé, que significa edificação, que dá o sentido de algo que está sendo construído, como na parábola da casa que é construída sobre a rocha. O pastor José vai nos dizer aqui que o fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 da carta de Paulo aos Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina o uso dos dons na igreja, pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação para a igreja. Então, veja só, por que que no culto um dos propósitos é a edificação da igreja? Glorificar a Deus, mas edificar a igreja. Porque quando nós glorificamos a Deus, nós estamos realmente fazendo um culto. E aí nós adoramos a Deus e Deus edifica a igreja, como uma casa que é construída sobre a rocha. Por que que a igreja tem que ser edificada no culto? Eu escrevi aqui assim, ó. A igreja é edificada como casa de Deus. Paulo fala isso com Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Para que todos os que habitam nela sejam edificados. Por que que a igreja precisa ser edificada no culto? Eu gosto de usar uma linguagem militar, eu falo que a igreja é o quartel-general, onde nós vamos para ser edificados, estarmos edificados como igreja para alcançarmos o mundo, ok? Então, por que que o culto é um lugar de glorificar a Deus, mas é um lugar de edificar a igreja? Porque nós glorificamos a Deus, a igreja é edificada e ela fica pronta para evangelizar o mundo. Então, quando a gente sai do culto, a gente sai pronto para ganhar vidas para Jesus e promover o crescimento do reino de Deus. Isto é o culto, onde nós nos entregamos na adoração e Deus edifica. A adoração nos edifica. Terceiro parágrafo e último ponto da nossa lição. A liturgia do culto. Nas festas, a liturgia do culto, nas festas judaicas é outra coisa que eu escrevi, daqui a pouco eu falo. A liturgia do culto, a exposição da Bíblia. A exposição da Bíblia. Aí o pastor José vai dizer aqui que nós, no movimento pentecostal, temos procurado buscar uma liturgia do culto que esteja firmada na palavra de Deus. Então, à luz da palavra de Deus, a leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia. O que é primazia? O primeiro lugar deve ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Nós vamos estudar na aula que vem sobre o papel da pregação no culto. Aqui é só uma entradazinha
só para degustar. Mas a palavra de Deus tem que ter o lugar de primazia no culto. Na aula que vem nós vamos entender o que ocorre com a igreja quando a palavra não tem o lugar de primazia. Ó. O próprio Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez da exposição das Escrituras a base do seu ministério. Meu irmão, se Jesus fez da exposição das Escrituras a base do seu ministério, imagine nós. Segundo parágrafo do terceiro ponto. A adoração entusiástica. A adoração, vamos lá. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo na igreja de Corinto. Ó, vocês se reúnem e vocês têm salmos. A palavra salmo utilizada nesse contexto aqui, ó, a palavra salmo utilizada nesse contexto traduz o grego psalmon e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos, ok? Não, continuando aqui, ó. Não há dúvidas de que a adoração da igreja primitiva era entusiástica, era pentecostal, meu irmão. A igreja primitiva era pentecostal. Por isso, e isso porque Paulo se refere aos cristãos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Então, era entusiástica. Eu falo que a liturgia pentecostal, ela é empolgante. Eu amo pentecostalismo, gente. Eu sou pentecostal mesmo, de carteirinha. Não sou daquele negócio do reteté, receba. Não, eu quero receber, mas receba através da palavra, ok? Mas eu sou pentecostal de carteirinha. A liturgia pentecostal, o movimento pentecostal é vibrante, é assim, entusiástico. Terceiro parágrafo e último ponto da lição. O lugar da adoração no culto pentecostal. E aqui o nosso escritor vai nos dizer que o culto pentecostal é um culto vibrante. E a adoração, ela ocupa um lugar de destaque. Ela destaca o lugar, né? A liturgia pentecostal destaca um lugar para a adoração. E o culto pentecostal é um culto que tem movimento, que tem barulho. Eu achei magnífico o pastor José usar aqui, dizendo que no mundo todo, pelas reuniões de cultos alegres, aliás, ele fala William Masons, ele cita que de acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de culto alegres e ruidosas. Ah, meu irmão, você não gosta de barulho, não? O pentecostal faz barulho mesmo. Desde que o pentecostalismo surgiu. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 6. Lê lá depois para você ver. Foi tanto barulho. E sabe de onde o barulho veio? Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe de onde o barulho do culto pentecostal veio pela primeira vez? Porque veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. O que é um vento veemente e impetuoso? Que não pode ser contido. Então, o primeiro culto pentecostal da história da igreja pentecostal, o barulho foi do céu. E é claro que nós precisamos entender isso aqui, temos ordem no culto, quando nós estamos cultuando a Deus, que esse barulho vem do céu, meu irmão, é algo glorioso. Se é barulho da carne, se é barulho estranho, não, aí é fogo estranho. Mas quando o barulho vem do céu, e vem, tá? Vem do céu. Até hoje, nos cultos da nossa igreja, o barulho vem do céu. Ai, pastor, mas o culto nosso é muito barulhento. Irmão, você está na igreja pentecostal, o primeiro culto pentecostal que aconteceu foi Atos 2, e quem fez esse barulho foi o próprio Deus. Então, cuidado, não fala do barulho do culto pentecostal, não. Outra coisa, são cultos alegres. As festas judaicas eram regadas com música, com muita música. Então, a igreja cristã, ela começou na igreja judaica, então ela já traz esse contexto. Davi, lá no Antigo Testamento, organizou louvores e adoração, você vai encontrar isso em 1 Crônicas, capítulo 25. Ele organizou louvores e adoração a Deus de forma ininterrupta. Havia, de hora em hora, trocava de turno. Havia louvor 24 horas, não no templo, porque Davi não construiu o templo. Mas ele construiu uma tenda para a Arca da Aliança, e ele colocou a Arca da Aliança lá, que simbolizava a presença de Deus, e havia louvores
24 horas ali. Então, o culto pentecostal tem barulho, é um culto ruidoso mesmo. O culto pentecostal é um culto alegre mesmo. É isso mesmo, irmão. Nosso culto é alegre. Vou até marcar aqui que eu não tinha marcado na minha revista. Alegre e ruidoso. Isso aí, ó, Davi já fazia um culto assim, mesmo antes de ser pentecostal. A igreja judaica já era assim, mesmo antes de ser pentecostal. Aí no pentecostalismo, Deus falou, não, gostei desse negócio, vou mandar do céu um som, vai incomodar todo mundo vai vir ver o que está acontecendo. Então é isso, isso é o nosso culto pentecostal. É claro que é com ordem e decência. Vamos lá, rapidinho aqui. 4 considerações importantes em relação ao culto da igreja cristã. Primeira, culto é o lugar onde eu ofereço a Deus o que tenho em mãos. Salmo 84, eu encontrei os teus altares, eu vou e ofereço. Aí, segunda consideração, o culto no templo. Salmo 84, eu encontrei os teus altares, Senhor dos Exércitos, Deus meu e Rei meu. Terceira consideração importante, culto não é lugar de se encher, mas de se derramar. Eu vou repetir para finalizar a aula, é a motivação que me leva para o culto. Eu estou indo para o culto para me derramar, porque eu já estou cheio do Espírito Santo, quando eu chegar e me reunir com os irmãos, então tudo aquilo que está lá na leitura bíblica em classe, versículo 19, 20 e 21, vai acontecer. É preciso transformar essa cultura de pedintes espirituais. Eu vou para o culto hoje porque eu preciso de uma bênção. Eu vou, que não sei o quê. Isso é pedinte. Irmão, você não é um pedinte espiritual, você é um filho assentado à mesa. Nunca se esqueça disso. E na outra aula eu te explico melhor o que significa isso. Quarta consideração importante, a música no culto trabalha as nossas emoções. O que é música? É a manifestação dos diversos afetos da nossa alma através dos sons. A música trabalha as nossas emoções e a pregação convence o nosso intelecto. Então a pregação tem que ter primazia para convencer o pecador, para nos convencer das transformações que nós precisamos. Mas a música tem que estar presente na liturgia para nos aproximar. Eu falo com os músicos da igreja assim, vocês são responsáveis por promover a adoração no culto. O músico é responsável por promover a adoração no culto. E falo com o pregador, você é responsável por se deixar ser usado por Deus para que o pecador se arrependa e para que as pessoas entendam a palavra de Deus e o que Deus quer para transformar a vida delas. Se nós fazemos assim, o nosso culto é envolvente, glorioso, maravilhoso e o nome de Jesus é glorificado. Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa aula da semana que vem, que é a penúltima aula do trimestre.